Bem, boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 17 de junho de 2026. E nesse horário das 19h40, né, 20 para as 8, nós estudamos essa obra, O Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo. Essa obra maravilhosa do nosso irmão Cláudio Fajardo. Sermão do Monte é o Sermão da Montanha, tá? E hoje nós vamos começar a estudar naquele item que diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Mas antes de iniciarmos aqui, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o nosso médico das almas, né? A Francisco de Assis, aos Espíritos Amigos, para agradecer tudo que nós temos recebido. Agradecer pela saúde, agradecer pelas alegrias, agradecer pela família, pelo trabalho, né? Agradecer até pelos obstáculos que às vezes se apresentam na nossa vida, porque são um aprendizado, né? São experiências que nós vamos vivenciando, e rogar ao Pai que nos dê ombros fortes, para que cada um de nós continue a sua caminhada, trabalhando, buscando se renovar, buscando se melhorar cada vez mais. E rogamos também ao Pai misericórdia, para com todos aqueles nossos irmãos menos felizes, aqueles que estão sofrendo, e são muitos, né? Estão passando por algum momento difícil, para que Deus tenha misericórdia, tenha compaixão desses nossos irmãos. E assim, envolvidos por essas bênçãos que caem do alto, né? Todos os dias, graças a Deus, sobre cada um de nós, pedimos ao Pai que nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos lá. Aqui no nosso livro diz assim, eu vou ler o início, eu gosto sempre de ler o início desse capítulo 10. A gente já está na outra página, mas eu vou ler a oração dominical, que está no capítulo 10, no início do capítulo 10, que diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas, né? E aí nós estamos estudando agora esse versículo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. E o Cláudio Fajardo inicia assim: venha o teu reino. Teu reino é o reino de Deus, né? Então, quando ele diz, venha o teu reino é o reino de Deus. É onde impera a lei de amor. Os valores não são os do mundo, mas contrários a este. Então, quando Jesus diz assim, o meu reino não é deste mundo, é porque o reino dele é o reino de Deus. Porque esse mundo aqui é cheio de contradições, né? Cheio de interesse, cheio de questões espúrias, não é? E esse reino não tem os valores do mundo. Por isso que Jesus falou para Pilatos: meu reino não é deste mundo. Agora, os valores não são os do mundo, mas contrários a isso. Então, os valores do reino de Deus são contrários aos valores do reino, desse reino da terra, desse mundo de matéria.
Então, ele fala que neste reino, que é o reino da matéria, né? O que vale não são as aparências exteriores. Ou melhor, neste reino de Deus, o que vale não são as aparências exteriores, mas o que somos verdadeiramente. Então, no reino de Deus, o poder, o status, a condição social, o nível intelectual, não são esses os valores verdadeiros. Não é por aí que nós somos, né, analisados, mas sim por outros valores. Porque pelos valores exteriores, é o mundo. A gente sabe disso, né? A gente vê esse tipo de coisa. Quando você tem um grande evento, né? Outro dia eu estava vendo esses pequenos esquetes que eles colocam na Facebook, no Facebook, né? E aí a gente vê, muitos deles é feito por inteligência artificial, é claro. Mas tem uns que eu acho interessante. Aí tem um que vem escrito assim: o porteiro não, o recepcionista não sabia que ele era o dono da empresa, né? E aí mostra um rapaz chegando de bermuda, bermuda não, uma calça jeans, uma camiseta, uma jaqueta muito simplesinha e o envelope. Aí ele chega na recepção, né? Chega na recepção e se dirige porque fica um guarda na porta dizendo assim, ó, o senhor vai entrar assim, o senhor tem que passar pelo recepcionista. E ele chega no recepcionista, e o recepcionista olha para ele, e as pessoas que estão transitando em volta, tudo de terno, gravata, as mulheres muito bem penteadas, maquiadas, com batom, e os homens, né, com aquele terno de linho, muito bem elegante. E ele chega assim, todo despojado. E aí o, o recepcionista, o senhor vai para onde? Aí ele fala, né, que vai lá para o décimo andar, último andar da empresa, né? Cara, não, você não pode, não. Não. O senhor, aí vê o envelope na mão dele. O senhor vai entregar alguma coisa? O senhor tem que preencher essa ficha aqui e subir pelo elevador de serviço. Ele olha, não, não, eu quero ir no décimo andar. Não, o senhor vai, olha só. O senhor vai pelo. E o rapaz era moreno, né? O senhor vai para o elevador de serviço. Olha para o senhor. Aí fala, né? Olha a sua roupa, olha a sua aparência. Como é que o senhor vai entrar, subir num elevador social com essas pessoas? Olha como eu estou vestido, olha como o senhor está vestido. Daí ele vai se empolgando, o recepcionista, né? E vai esculachando com o rapaz. Até que chega alguém correndo, olha, vê ele ali conversando com o recepcionista e se aproxima dele e diz: Ô, seu fulano de tal, o senhor está um pouco atrasado. Estamos já lá, a reunião já está para começar. Estamos preocupados, sabíamos que o senhor ia chegar, que o senhor ia demorar. Aí ele vira-se para o rapaz e diz: Não, eu era o secretário dele. Disse, não, eu cheguei cedo. Mas é que o recepcionista aqui ficou colocando alguns impedimentos e eu tive que conversar com ele, tentei conversar com ele, e foi isso que me atrasou. Aí o recepcionista ficou olho desse tamanho, né? Aí o secretário disse, você não está vendo que esse é o senhor fulano e tal, o dono da empresa, entendeu? E isso acontece muito, 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 muito mesmo, né? Por quê? Porque as pessoas veem o quê? A aparência. Então, o que ele diz aqui, ó, ele fala aqui, neste reino, que é o reino de Deus, que é o reino celeste, o que vale não são as aparências exteriores, mas o que somos verdadeiramente. E a gente sabe que isso a gente vê muito, de vez em quando aparecem os escândalos aí no Facebook. Uma pessoa está muito simplesinha, normalmente são pessoas da raça negra, e de repente um segurança acusa da pessoa tá pegando algum produto, entendeu? Ele olha assim e pela cor da pessoa, pela roupa da pessoa, ele já fica seguindo a pessoa dentro do mercado, dentro do shopping.
achando que a qualquer momento a pessoa vai roubar alguma coisa. E muitas vezes até acusa a pessoa, chama segurança, aquela coisa toda. Por quê? Pela aparência da pessoa, pela simples aparência da pessoa. Então, ele fala aqui que o reino do Senhor não será, não é baseado em aparências exteriores. Para estar no reino, é preciso vivenciar os ensinamentos do Cristo. Então, para estar nesse reino de Deus, é preciso estar colocando em prática os ensinamentos do Cristo. E aí ele vai trazer aqui uma passagem do Evangelho de João, que está no capítulo 8, versículo 31. Se vós, é uma palavra de Jesus aqui, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. Quer dizer, se vocês estiverem vivenciando os ensinamentos que eu apresentei, que eu trouxe para vocês, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Então, para ser discípulo de Jesus, tem que estar vivenciando os seus ensinamentos, quer dizer, colocando em prática esses ensinamentos. E não é uma coisa tão absurda, não. Tanto que Jesus fala, né? O meu jugo é suave, o meu jugo é suave, o meu. Como é que ele fala? Ah, esqueci, eu estava com a frase na minha boca agora. Ah, o meu jugo é suave e meu fardo é leve, né? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, não é uma coisa absurda vivenciar o ensinamento de Jesus. É o amar o próximo, respeitar o próximo. É isso. Né? Da maneira como nós gostaríamos de ser amados, respeitados. Então, é aquela coisa que você pensa, aí você para e pensa. Eu gostaria que me tratassem assim? Não. Então, não trata o outro dessa maneira, que se você não gosta, tá na cara que o outro não vai gostar também. Então, é simples. Né? É simples. A gente se coloca no lugar dele. Se a gente se colocar no lugar do outro, eu gostaria que alguém ficasse me seguindo aí pelo mercado e, de repente, segurasse o meu braço. A senhora vai lá para dentro porque nós vamos olhar sua bolsa, porque eu acho que a senhora pegou isso, pegou aquilo. E quando você não tocou em nada, e algumas expressões que usam, né, para algumas pessoas, você gostaria que fizesse isso com você? Não, então não faça para o outro. Isso é vivenciar os ensinos de Jesus. É assim que nós seremos reconhecidos como verdadeiros discípulos de Jesus. E ele continua aqui, Jesus continua falando, né? Se alguém, isso está em João capítulo 8, versículo 51. Se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. A morte quer dizer o quê? O sofrimento. O sofrimento. Se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Não é a morte em si, a morte biológica, porque essa todo mundo vai ver. Inclusive Jesus passou pela morte. Mas ele fala o sofrimento, a derrota, né? Então, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte, nunca vai passar aqueles sofrimentos atrozes, né? Viver naquelas faixas de sombra, aquelas faixas vibratórias inferiores. E lá em Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21, está assim: o reino de Deus não vem com essa aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Então, ele não tem essas aparências exteriores que nós muitas vezes fazemos tanta questão, né? E ele não está aqui, não está ali, não está localizado em nenhum lugar. Ele está dentro de nosso coração. Assim aprendemos com Jesus que o reino não virá conforme temos imaginado,
mas terá de ser desperto em nós. E isso é tarefa do dia a dia, através do agir em concordância com a lei suprema da vida. Porque a gente, às vezes, vê algumas religiões dizendo assim, né? Ah, o reino de Deus se instalará na terra. Quando a gente, na época de de política. Outro dia o cara estava vendo. O reino de Deus se estabelecerá na Terra quando todos os esquerdopatas tiverem desaparecido daqui. Não, o reino de Deus se instalará no Brasil quando todos os esquerdopatas estiverem fora do Brasil. Veja, entendeu? Veja a situação. Então, a forma dele falar já mostrou o quê? Que ele não está se preparando adequadamente para ser um discípulo de Jesus. Porque ele já está com preconceito contra o outro, se achando melhor que o outro. Então, é aquela pessoa que se diz religiosa, que se diz, né, filha de Deus, discípulo de Jesus, mas que traz dentro dele o preconceito, a agressividade contra o outro, né? Então, e eu quero dizer que o reino de Deus não virá como temos imaginado. Vamos passar assim como o pessoal falava, um planeta chupão, né? Ou passa assim, um negócio que vai levar de arrastão todo mundo que é mau. Aí os bons vão ficar aqui. Então ele não virá dessa forma como temos imaginado. Mas ele tem que ser desperto no nosso coração. A gente precisa se despir desse preconceito, né? E isso é uma tarefa que vai acontecer do dia a dia. É o esforço que cada um de nós faz diariamente por se melhorar, através do agir em concordância com a lei suprema da vida. Então, não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Cada um vai fazer esse trabalho dentro de si, para poder despertar esse reino dentro do seu coração. E aí ele prossegue aqui: seja feita a tua vontade, quer dizer, a vontade de Deus. E aí que a coisa fica complicada, né, para a gente, porque muitas vezes nós não aceitamos essa vontade de Deus. A gente quer que a vontade que prevaleça seja a nossa vontade. É a nossa vontade. Porque eu quero assim, eu quero assado, aquele companheiro ali não é bom, eu quero que Deus faça justiça, elimine ele, elimine esse companheiro daqui, para deixar somente aqui os que eu considero puros, aqueles que eu considero bons, né? Aqueles que eu considero justos. Esse outro não, esse outro é de outra religião, ele não aceita Jesus, né? Porque aí tem aquela coisa, né? Ele não aceita Jesus como eu aceito, então ele não é digno. Tem que ser afastado. E esse aqui, não. Esse aqui é aquele pessoal que vive ali nos centros, né, de espiritualista, chamando as entidades. Então, isso aí também não serve, né? Então, a gente quer que a nossa vontade seja colocada. A afirmativa do Cristo, quando diz seja feita a tua vontade, quer dizer, a vontade de Deus, é imperativa. Seja feita. Seja feita a vontade do Senhor, mostrando-nos a necessidade de que ainda se faça. Um dos grandes desafios a que temos sido submetidos é o da aceitação da vontade divina. E isso é uma coisa que a gente tem tido muita dificuldade, né? Aceitar a vontade de Deus. A gente até reza no Pai Nosso, né? Tá lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente reza isso, né? De uma maneira linda, linda, maravilhosa, maravilhosa. Mas a gente aceita? Claro que não. Claro que não. Quando acontece alguma coisa na nossa vida, e um companheiro chega e diz assim: não, gente,
Foi a vontade de Deus. Não, que vontade de Deus? Você acha que Deus ia querer isso? De jeito nenhum. Que vontade de Deus? Eu quero assim, assim, assim. Aí faz aquela prece, né? Reza, pedindo a Deus que faça as coisas como Ele quer. E quando as coisas não acontecem como o cidadão quer, aí o cidadão começa a fazer o quê? Ele começa a esculhambar. Ele diz que não acredita em Deus. Lembra do caso que a gente está estudando, né, no livro Dramas da Obsessão? Porque a mãe, né, não aceita. E aqui não aceita o que está acontecendo com a filha, diz que Deus que é culpado, né? Que ela tá vendo aquela situação, não acredita em nada. Eu peguei aqui o Evangelho no capítulo 28, Preces Espíritas, no item 3. Está descrito assim, que esse capítulo 28, ele inicia, no item 2, prefácio, ele fala da oração dominical. E ele vai analisando cada pedaço dessa oração dominical. E aqui no item 3, item 3 prece, né? Aí tem o subitem 1, que é a primeira parte da oração, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Subitem 2, vem o teu reino. E o subitem 3, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí Kardec, ele vai fazer, né, uma reflexão sobre isso. Ele vai dizer assim, se a submissão é um dever do filho para com o pai, né? Porque você tem que respeitar os teus pais, né? Você tem que respeitar os pais. A criança, o adolescente, né? Ele tem que seguir ali as regras da casa. Então, ele diz que se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com seu superior, quão maior não deve ser a submissão da criatura para com seu Criador. Então, olha só o que ele está dizendo aqui, né? Quando nós estamos no trabalho, nós temos que respeitar os nossos patrões, né? Aqueles que confiaram em nós, que nos contrataram para fazer um serviço. Ele dá as ordens, ele é o dono da empresa. Ele diz como a empresa dele deve seguir. E você tem que seguir aquilo ali. Né? É a mesma coisa, você tem um funcionário e você diz para o funcionário, olha, eu quero que as coisas sigam dessa maneira. Você faz assim, 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 assim. E o funcionário vai lá, né, faz as coisas direitinho. A gente não está falando aqui, mas você discordar de uma coisinha e tal, não vou falar sobre isso. Vou falar, basicamente é isso. Você contrata alguém e diz, olha, eu quero que se faça assim, 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 assim. E a pessoa que você contratou vai se submeter à sua vontade. Volta a dizer, não estou falando daquelas questões ideológicas. Ah, não, mas você manda. Não, vamos pegar o basicão, tá? A coisa no geral. Então, eu vou seguir aquelas orientações que aquele que me contratou. É lógico, é lógico. Então, ele diz aqui. Agora, imagine como não deve ser, né? Tudo bem, Carmen. Como não deve ser a nossa submissão para com o nosso Criador, nosso Deus Criador, o nosso Pai. Tem que ser total. Ela tem que ser de forma total. Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se a essas leis sem queixumes, aos teus decretos. Porque se você sabe que Deus é o Pai Criador, Deus é aquele que é onipotente, onipresente, onisciente, né? É aquele que sabe tudo, está em todos os lugares.
e tem todo o poder. Então, se você acredita nisso verdadeiramente, você tem que se submeter à vontade de Deus. Não é só aquilo assim, ah, não, a vontade, o que o Deus está querendo, eu concordo. Eu concordo com ele, então eu me submeto. Aquilo ali eu não achei legal, não, eu não vou me submeter. Mesmo que você não concorde, você tem que pensar o seguinte: é Deus, é Deus. E eu tenho que ter a humildade de compreender o seguinte: eu posso até não estar compreendendo bem o que está acontecendo, mas se eu sei que é um desígnio de Deus, eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar. Entendeu? Eu tenho que aceitar. É o que ele diz aqui. Fazer a vontade do Senhor é observar as leis de Deus, na confiança que tudo que Deus faz é o melhor para a gente. E submeter-se sem reclamações aos decretos do Senhor. O homem a ela se submeterá quando compreender que és a fonte de toda sabedoria e que sem ti ele nada pode. Então, quando o homem compreender, tá, que é Deus, né, e compreender que ele é a fonte de toda sabedoria, que sem ele nada pode, aí esse homem vai se submeter. Por isso que Jesus diz, né? Eu estou em comunhão com o Pai, porque ele, o nosso mestre, e Jesus, sabe, né, que é Deus, sabe que ele é a fonte de todo o amor, é o Criador. Não tem dúvidas, como nós temos dúvidas, muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas. Tanto é que às vezes a gente diz assim, será que é mesmo isso? Será que é mesmo aquilo? E quando acontece alguma coisa, você diz, meu Deus! Aí tem aquelas frases, né? Porque deixastes que isso acontecesse. Às vezes é um fenômeno natural, um terremoto que não tem influência de ninguém. Senhor, por que deixaste que isso acontecesse? É um fenômeno natural. Há uma necessidade. O planeta tem lá suas questões. Ou então, quando alguém comete uma desgraça, chega, é, corrompe alguma coisa, rouba alguma coisa, mata e faz aquelas bestialidades, ele diz, Senhor, por que deixaste que isso acontecesse? Quem disse que foi Deus que deixou? Quem disse que aquilo aconteceu com a anuência do Senhor? É o livre-arbítrio do homem. Nós não queremos ter livre-arbítrio? Então, Deus tem que fazer assim. Não, quando o homem fizer boas escolhas, Deus aplaude e deixa. Ah, quando o homem fizer mal escolha, Deus vai lá e caça o livre-arbítrio dele. Olha aí. Então Deus tem que ficar fazendo assim. Deixa eu ver o que fulano está fazendo. Ih, está fazendo coisa feia. Caça o livre-arbítrio dele. Ah, esse aqui está tão bonitinho. Deixa. É isso que Deus... Então, cadê a nossa liberdade? Não tem liberdade. Então, Deus não tem nada a ver com isso. Se estamos sofrendo hoje, é consequência dos nossos atos. Tirando os desastres naturais, que sempre depois da destruição há uma renovação, nós sabemos disso. Estudamos lei de destruição no livro dos Espíritos. Deus não tem nada a ver com essas desgraças promovidas pelo homem. Não tem nada a ver. E aí ele termina aqui no livro, no Evangelho. Fará então, né, ele diz, o homem a essa vontade de Deus se submeterá quando compreender que és a fonte, que Deus é a fonte de toda sabedoria e que sem ele, esse homem nada pode. Fará então a tua vontade na terra, como os efeitos a fazem, como os eleitos a fazem no céu. Então é uma questão, né, que vai levar um certo tempo para a gente entender essa vontade do Senhor.
porque vai depender do nosso grau evolutivo. E ele continua aqui. Um dos grandes desafios que temos sido submetidos é o da aceitação da vontade divina. E muito mais que aceitarmos, é preciso compreendê-la. Foi isso que nós estudamos aqui no Evangelho, no capítulo 28, né? A compreensão é ponto de partida para qualquer atitude positiva, visto ser necessário o entendimento, para que empreendamos uma ação consciente. Claro, para você aceitar alguma coisa, é preciso que você aceitar completamente. É preciso que você compreenda aquilo que está acontecendo. Tá? Por isso, Jesus, isso a gente vai estudar na quinta-feira, né? Quando Jesus ensinava, ele usava sempre palavras, expressões de fácil entendimento para as pessoas mais simples. Mas era, ao mesmo tempo, tão simples que qualquer outro, com maior entendimento, também captaria com maior facilidade. Então, o ensino dele era universal, visava a universalidade, mas ele sempre visando os mais simples, os mais humildes, para que esses não ficassem sem compreender, né? Então, a compreensão é ponto de partida para qualquer atitude positiva. Porque se você não compreender como é que o negócio está funcionando, como é que você vai ter uma atitude positiva frente àquilo? Visto ser necessário o entendimento para que empreendamos uma ação consciente. A vontade de Deus é a sua própria lei. Manifesta-se em tudo e a todo instante. Sempre que agimos, deixe... sempre que agimos, deixando que ela direcione nossas atitudes, a vida segue seu curso normal e tranquila, gerando harmonia. Então, quando a gente está vivendo, observando os ensinamentos de Jesus e neles estão contidos a vontade de Deus, a tua vida caminha com tranquilidade. Mesmo que alguns obstáculos aconteçam, você vai entender que aquilo é necessário, que tem uma necessidade, que você não foi escolhido aleatoriamente para passar uma dificuldade. Deus não joga dados com as nossas vidas. Porque tem gente que acha que parece que é isso, né? Deus me. Outro dia eu estava escutando essa frase de uma pessoa dizer: Deus me escolheu para sofrer. Quer dizer, parece que Deus olhou assim: você aí com a roupinha, com o chapeuzinho azul, vem aqui. Você vai sofrer. Sem olhar, sem ver uma razão, sem ter um motivo. Deus não joga dados com os nossos destinos, com as nossas vidas, né? Então, se a gente segue, né, os ensinos do Senhor, deixando que essa lei direcione as nossas atitudes, a vida segue seu curso normal e tranquila, gerando harmonia. Quando, entretanto, interpomos seu fluxo natural, quer dizer, inventamos moda, podemos dizer assim, agindo contrariamente às suas proposições, à vontade do Senhor, a lei, que é a vontade suprema, induz-nos a rever nossos posicionamentos atrás de alertas que variam em grau de intensidade, de acordo com a nossa maior ou menor assimilação do recado divino. Então, toda vez que a gente sai do caminho reto, que a gente adentra a porta larga, criando obstáculos para o outro e automaticamente para a nossa vida, nós vamos ter a vontade suprema, a lei vai chamar a nossa atenção. A nossa consciência, que essa lei de outra na nossa consciência, vai dizer, opa, para. Olha só, olha o que você provocou. E Jesus ensina, arrependei-vos. Mas não basta isso.
É preciso o quê? Reparar. Jesus fala isso. Arrependei-vos. Arrependei-vos de quê? Das besteiras que nós fizemos. Mas não basta arrepender-vos e o problema está resolvido, deixa que eu jogo a tua culpa, o teu mal feito das minhas costas. E eu vou tomar os teus pecados e lavar com o meu sangue. Nada disso. Ele diz: arrependei-vos. Agora, dá uma olhada para trás, vê o que você deixou desarrumado e vamos reparar, vamos corrigir, vamos acertar. E a partir daí, você vai caminhar do ponto aonde você começou a fazer besteira. Você vai voltar lá, aonde você estava antes de começar a fazer besteira. E é a partir daí que você vai começar. Porque esse pedaço aqui que você teve, você já reparou. Já reparou. Né? Isso é o quê? É a lei. Isso é a lei. Né? Desarrumou? Tem que arrumar. Não tem que deixar. Ah, eu vou deixar para o outro que se vire e arrume o meu mal feito. Não funciona assim. Não funciona assim. Não adianta. Você pode até, por exemplo, cometer um crime, e aí eu vou pagar para você ir lá na polícia e dizer que foi você. Né? Você vai assumir o meu erro, vai ser preso, e mais a sua família vai ficar assistida, porque eu vou dar uma fortuna para sua família. Então você vai estar preso lá, mas sua família também assiste. Ao longo da história, tem gente que aceitou assumir a culpa do outro para poder livrar a cara do outro, mas receber algo em troca para beneficiar a família. Mas aquele que pagou para alguém assumir seu erro, lá na frente, vai ter que assumir o erro. Vai dizer, mas peraí, o outro já pagou pelo meu crime. Não, não pagou, não. Aqui na Terra, na lei dos homens, ele pode até aceitar isso, mas na lei de Deus, não. Então você só perdeu dinheiro, porque você pagou para o outro e você vai ter que pagar pelo seu erro. Né? Então, ele diz aqui, a lei, que é vontade suprema, induz-nos a rever nossos posicionamentos através de alertas que variam em grau de intensidade de acordo com a nossa maior ou menor assimilação do recado divino. E essa reparação, ele bem diz aqui, né? Que essa reparação vai variar em grau de intensidade de acordo com o nosso grau evolutivo, de acordo com o nível de entendimento da lei que você já possui. Aqueles que têm pouco, né? Pouco conhecimento, a pouca assimilação dessa lei, ele vai reparar numa intensidade menor. Aquele que tem maior capacidade de assimilação do recado divino, do ensinamento divino, vai ter que reparar num grau maior. Por isso que Jesus falou. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Porque não, essa pessoa que muito recebeu, não poderá alegar o quê? Ignorância da lei. Ignorância da lei. Aí ele continua. Estes sinais, que muitas vezes se manifestam através de contrariedades, dores ou situações difíceis, devem ser por nós analisados de acordo com o objetivo maior da vida. Então, que sinais são esses, né? Que mostram que nós estamos agindo contrariamente às proposições do Senhor? São isso aqui: as dores, as contrariedades, as situações difíceis, às vezes as doenças, as questões familiares. Esse é as cutucadas. Olha aí, olha aí, olha aí. E aí você tem que parar, refletir, pensar onde foi que eu escorreguei e procurar corrigir. Só que às vezes a gente tem dificuldade para isso. Nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo.
não nos permite fazer aquilo que Santo Agostinho fala na questão 919. Conhece-te a ti mesmo, né? Cada um de nós tem que procurar conhecer a si mesmo. Então, está doendo? Vamos lá, vamos analisar, né? Vamos ver por que está acontecendo isso, né? Por que está acontecendo aquilo? Por que eu estou. Vamos fazer essa análise. Como ele diz, um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. E na 919A ele vai mostrar como buscar esse conhecimento. Então, essa reflexão. Aí detectou, e eu acho que aqui eu dei uma falhada, né? Aí começa o processo de reparação, para corrigir. Aí ele continua aqui. Habitualmente, através de recitação verbal ou mental, oramos. Quase todo mundo aqui reza, né? Reza. Ou reza falando em voz alta, ou reza mentalmente, né? Mas é uma coisa habitual que a gente faz. E a gente reza, como diz aqui o Cláudio Fajardo, rogando ao Criador que nos atenda em vários pedidos. A maioria das vezes a gente reza para ele, pedindo a Deus alguma coisa e está nos faltando. Né? Ou que está nos perturbando, pedindo a Deus que afaste de nós, afasta de mim, Senhor, esse cálice, né? Então, habitualmente, através de recitação verbal mental, oramos rogando ao Criador que nos atenda em vários pedidos. Jesus, que é o modelo, está lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, né, nosso modelo, nosso guia, em quem devemos nos espelhar, porque modelo é aquilo, né, que você se espelha para procurar fazer igual. Guia é aquele que você segue. Então, Jesus, que é o modelo, como está escrito na questão 625 do Livro dos Espíritos, em quem devemos nos espelhar, mostra que devemos dar-nos por satisfeitos com a realização da vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. Então, se eu estou cumprindo a vontade de Deus, eu tenho que me contentar com isso. Tá? Então, nós temos que nos dar por satisfeitos com a realização da vontade de Deus. Foi assim que Deus quis? Foi assim que Deus decidiu? Eu tenho que me contentar com isso. Não adianta eu me rebelar, xingar, me desesperar, porque se é a vontade do Senhor, é a vontade do Senhor. Ninguém vai conseguir mudar essa vontade. Então, ele diz aqui. Jesus, em que devemos nos espelhar, mostra que devemos dar-nos por satisfeitos com a realização da vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, e não a nossa. Porque a nossa visão do mundo é muito pequena, né? Deus é como o homem que está no alto da montanha. E nós estamos aqui na Terra. Nossa visão é limitada, né? Então, nossa visão é limitada. Então, se eu tenho essa consciência, acabou. É a vontade do Senhor. Assim, se algo devemos pedir, é força. Eu sempre gosto de pedir. É força. Ombros fortes, como diz Emmanuel, né? Que nós devemos sempre pedir nossas preces. Ombros fortes para que cada um carregue a sua cruz e não a deixe jogada no meio do caminho. Então, assim, se algo devemos pedir, é força para nos encaminharmos de acordo com esta sábia vontade, conforme ele mesmo afirma. Ele, aqui Jesus. Se vos estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito, né? Está lá em João, capítulo 15, versículo 7. Se nós realmente estivermos seguindo,
o exemplo de Jesus, tendo ele como modelo, colocando em prática seus ensinamentos, né? Cumprindo com a lei do Senhor, aceitando a vontade do Senhor, tudo que a gente pedir ao Pai vos será feito. Porque a gente vai pedir, Senhor, dai-me forças. Ele vai dar a força para a gente que a gente precisa. Senhor, dai-me ombros fortes. Ele vai dar os ombros fortes para você na medida que você precisar carregar a sua cruz. Senhor, eu quero ser feliz. Ele vai dar para você a felicidade que você verdadeiramente precisa. Não aquela que você acha que é a boa, é a legal. Então você sabe que tudo que vier do Pai para você é o certo, é o melhor. E é isso que Jesus fala aqui para gente. Se vós estiverdes em mim, quer dizer, se estivermos realmente, né, junto a Jesus, e as minhas palavras estiverem em vós, quer dizer, estivermos fazendo aquilo que ele nos ensina, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então, esse capítulo, esse trecho que nós estudamos hoje, fala muito sobre isso. Aceitar a vontade do Senhor. Quem de nós aqui já não passou por um momento difícil na vida, né? Aquele momento difícil de verdade, né? Porque existem histórias e existem histórias. Então, quantos de nós já passamos por momentos muito, muito, muito difíceis? Momentos que a gente achou que não ia dar conta, né? Não ia dar conta, não ia dar conta. E aí nós elevamos nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, pedimos a Ele força, Senhor, dai-me forças para eu superar esse momento tão difícil da minha vida. E nós esperamos, e nós estamos aqui. A gente olha para trás, dá tristeza? Claro que a gente tem uma memória, claro que dá tristeza, mas a gente sabe, né? Vai a vontade do Senhor, vai a vontade do Senhor. E a gente aceitando essa vontade do Senhor, não se revoltando contra ela, tudo se resolve. Tudo se resolve. É lógico que no início, às vezes, não é fácil para a gente aceitar certas coisas, né? No início não é fácil. A gente fica realmente abalado, a gente fica chocado, a gente fica traumatizado, mas se a gente tiver fé de verdade no Senhor, a gente sabe que as coisas vão passar. Tudo passa. Como diz Maria Santíssima, né? Isso passa também. Então, eu gostei muito desse estudo de hoje, achei muito rico, sabe? Muito esclarecedor, muito consolador, e que nós possamos continuar nossa caminhada, sabe? Fazendo esse esforço para fortalecer a nossa fé. Isso é fundamental. Fortalecer a nossa fé. Não adianta a gente dizer assim, Senhor, fortalece a minha fé. Não, não é Ele que tem que fortalecer a nossa fé. Somos nós que precisamos fortalecer a nossa fé. Acreditar no Pai, nesse Pai que é bondade, que é amor e que Jesus vem nos apresenta. Não como aquele Deus que os antigos acreditavam que era aquele Deus que punia, mas o Pai verdadeiro, o Pai de amor, o Pai que não abandona nenhum de seus filhos, o Pai que está trilhando conosco a caminhada, está peregrinando conosco até chegarmos à perfeição e entrarmos em comunhão com Ele. Se nós nos mantivermos nessa fé, nós aceitaremos a vontade dele e não sofreremos. Jo e Joana, vocês gostariam de falar alguma coisa, dar algum depoimento, comentar alguma coisa? Da minha parte, não. Estava absorvendo o que você falou.
Joana, você tem alguma coisa para falar? Essa força é que nos movimenta a continuar, né? Eu passei por alguns problemas, né? Tive graves, né? E essa força é que me impulsionou, graças a Deus, o primeiro problema que eu tive foi que me impulsionou a conhecer a doutrina, que é ela que me trouxe consolo. Primeiro ela me esclareceu um pouco, depois o consolo. E hoje eu estou aqui há 30, o tempo que o CEOI existe, lá no CEOI, passei pelo Eurípides, passei pelo Jacarepaguá, porque essa força de buscar lutar para superar aquele momento, pensando que isso ia fazer com que a gente melhorasse, né? No início teve a rebeldia, né? Porque, inclusive, eu nunca me esqueço que eu frequentava a igreja aqui da Rio Grande. Aí o padre até mandou recado, que se eu não aparecesse lá, ele vinha me buscar pela orelha, porque o momento já tinha passado, já era para seguir em frente. Aí foi que eu fui buscar, né, essa força, que a gente tem isso dentro da gente, mas a gente deixa adormecer, a gente não se movimenta. Não adiantava ficar numa cama da janela, com a cortina fechada, chorando leite derramado. Tinha que seguir em frente. Né? Então, esse seguir em frente é essa força que Deus dá a gente. A gente não pode desistir, em momento nenhum, seja problema de saúde, financeiro, familiar, a gente tem essa força para lutar. E lutar mesmo, porque às vezes é difícil a gente lutar conosco mesmo, para depois seguir em frente. É verdade, minha amiga, é isso mesmo. Gente, tem essa força existe em nós. Nós só, como diz Jesus, deixai brilhar a vossa luz. Deixa que essa força saia. Deixa que ela está dentro de você e a gente consegue. E essa fé no Senhor é fundamental, né? Porque o Pai está sempre aí a nos dar força, coragem para a gente prosseguir. E hoje nós estamos aqui, né? Então, meus irmãos, eu vou encerrando a aula aqui hoje. Semana que vem, a gente vai começar aqui no Tanto na Terra como no Céu. É dia 24/6 de 26. A gente vai continuar aqui para falar desse tema, desse assunto tão importante para todos nós. Porque não é fácil, não. Certas coisas, né? Não é fácil. Mas a gente tem que continuar perseverando, lutando, fazendo por onde para vencer os obstáculos, mas mantendo-nos firmes nessa fé. Então, vamos encerrando aqui a nossa aula de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pelas bênçãos, por esse tema tão rico, tão importante para todos nós. Que Deus nos fortaleça, que nós possamos prosseguir, trabalhando sempre para aceitar a vontade de Deus e para buscarmos a nossa renovação, buscarmos seguir os ensinos do nosso Mestre, para que a gente possa caminhar, né? É a porta estreita, mas é a porta da salvação, é a porta da iluminação, aquela que vai nos levar a podermos estreitar os verdadeiros laços, laços do bem, do amor com o Senhor. Que Deus abençoe a todos nós, desejo a todos uma boa noite, de muita paz, muita tranquilidade, que o Senhor nos abençoe, e lembrando a todos que sexta-feira não teremos, né, aula, mas amanhã, às 4 horas da tarde, vai dar início o nosso curso do O Médico das Almas. E o primeiro livro que nós vamos estudar nesse curso, O Médico das Almas, é As Curas de Jesus, tá? Então, amanhã, começando com a graça do Senhor, o novo curso da Casa Francisco de Assis. O nome do curso é O Médico das Almas, às 4 horas da tarde. Um beijo no coração de todos, que o Senhor nos abençoe e vamos continuar, vamos nos agasalhar. Está muito frio por aqui. Um beijo aí no coração de todos.